Duas jovens grávidas forçadas a arrastar troncos de madeira. Foi a cena mais aterrorizante e terrível que eu já vi em toda a minha vida. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol descia pesado sobre o campo aberto, queimando a pele e o juízo. Eu vinha montado no fantasma há horas, voltando de uma cerca que precisara consertar nos confins da propriedade. A estrada de terra estendia-se à frente como uma serpente vermelha, e o calor de setembro parecia sugar cada gota de umidade do ar. O suor escorria pela minha nuca, misturando-se com a poeira que grudava na pele como uma segunda camada de couro. O fantasma caminhava no seu ritmo cansado, as patas levantando nuvens de pó a cada passada. Eu deixava as rédeas frouxas, confiando nele para encontrar o caminho de casa. Já fazíamos aquilo há tanto tempo que era quase uma dança silenciosa entre homem e animal. A sela rangia suavemente e o único outro som era o canto monótono das cigarras escondidas no capim ressecado. Foi quando o cheiro mudou. Não era mais só o cheiro de terra seca e capim queimado pelo sol. Era madeira cortada recentemente. E fumaça, não a fumaça distante das queimadas controladas, mas algo mais próximo, mais denso. O fantasma sentiu também. Suas orelhas se moveram para frente, atentas, e ele diminuiu o passo sem que eu precisasse puxar as rédeas. Eu endireitei as costas na sela, estreitando os olhos contra a claridade alaranjada do fim de tarde. À esquerda da estrada, onde antes havia um pedaço de mata nativa, uma dessas reservas que a lei obrigava a manter, agora havia apenas destruição. Troncos caídos espalhados como ossos gigantes, raízes arrancadas apontando para o céu como dedos retorcidos, galhos partidos. O chão estava revirado, marcado por trilhas de tratores e motosserras. O som veio então, distante, mas inconfundível. O ronco rouco de uma motosserra cortando madeira. Depois outra e outra, uma sinfonia mecânica e violenta rasgando o silêncio sagrado do cerrado. Puxei levemente as rédeas, fazendo o fantasma parar. Fiquei ali, imóvel, observando aquela cena de devastação. Não era incomum ver desmatamento por essas bandas. Sempre tinha alguém querendo abrir pasto novo, plantar soja onde antes havia árvores centenárias. Mas algo naquela cena me incomodava de um jeito que não conseguia explicar. Talvez fosse a hora do dia, aquela luz alaranjada que deixava tudo mais dramático. Ou talvez fosse o silêncio entre os roncos das motosserras. Um silêncio pesado, carregado de algo errado. O fantasma bufou inquieto. Ele também sentia. Fiquei tentado a seguir em frente. Não era problema meu. Eu tinha minha própria terra para cuidar, meus próprios problemas para resolver. Além disso, estava cansado. O dia havia sido longo e meu corpo de 56 anos reclamava de cada hora passada sob o sol. A cama me esperava e talvez uma caneca de café forte antes de dormir. Mas algo me segurou ali. Talvez fosse o instinto. Aquela coisa antiga que a gente desenvolve depois de décadas vivendo isolado, prestando atenção nos pequenos sinais que a natureza dá. O jeito como os pássaros param de cantar antes de uma tempestade. O cheiro diferente no ar antes de uma cobra aparecer. A mudança sutil na luz que anuncia perigo. Algo estava errado naquele lugar. Eu sabia disso da mesma forma que sabia quando ia chover, mesmo com o céu limpo. Respirei fundo, sentindo o pó entrar pelas narinas. O cheiro de madeira cortada era mais forte agora, misturado com algo que não conseguia identificar. Suor, talvez. Medo, quem sabe. Cheiros que a terra absorve e devolve quando testemunha coisas que não deveria. As cigarras haviam parado de cantar. Aquilo me arrepiou a nuca. O cerrado nunca fica completamente silencioso, a não ser quando algo muito errado está acontecendo.
É como se a própria terra prendesse a respiração, esperando. Olhei para o céu. O sol estava quase tocando o horizonte, uma bola de fogo alaranjada que em meia hora estaria morta, deixando apenas a escuridão e as estrelas. Se eu quisesse investigar, precisava fazer isso agora. Depois seria tarde demais, e eu não tinha lanterna comigo. O fantasma virou a cabeça, olhando para mim com aqueles olhos escuros e profundos. Era quase como se estivesse me perguntando o que eu pretendia fazer. Ele conhecia o caminho de casa. Podíamos estar lá em 40 minutos, tempo suficiente para eu tirar a sela, dar ração a ele e preparar minha própria janta. Mas minha mão não puxou as rédeas na direção de casa. Em vez disso, toquei levemente o flanco do fantasma com os calcanhares, dirigindo-o para fora da estrada, em direção ao desmatamento. Ele obedeceu como sempre, mas sentia relutância em seus movimentos. Cavalo sabe quando está entrando em território errado. O chão estava irregular, cheio de tocos e galhos partidos. Avançamos devagar, desviando dos obstáculos, seguindo na direção dos sons das motosserras. O barulho ficava mais alto a cada passo, mas havia algo mais agora. Vozes humanas, gritos, ordens sendo dadas num tom áspero, raivoso, e então, por baixo de tudo isso, outro som. Mais baixo, quase imperceptível, um som que me fez apertar as rédeas com mais força. Choro. Não era o choro de criança. Era um choro adulto, abafado, desesperado. O tipo de choro de quem já desistiu de pedir ajuda, mas não consegue parar de chorar. Um som que vinha das profundezas da alma, onde a dor mora quando não tem mais para onde ir. O fantasma parou sozinho, as patas fincadas no chão como se tivessem criado raízes. Suas narinas se dilataram, captando cheiros que eu não podia sentir. Todo o seu corpo estava tenso, pronto para correr se necessário. Eu deveria ter dado meia volta ali mesmo. Deveria ter voltado para a estrada, seguido para casa, esquecido o que tinha ouvido. Não era meu problema. Eu era apenas um fazendeiro solitário voltando para casa depois de um dia de trabalho. O que quer que estivesse acontecendo ali, naquele pedaço de terra devastada, não era comigo. Mas o choro continuava. E algo dentro de mim, algo que eu achava que havia morrido há muito tempo, junto com ela, se recusava a seguir em frente. Desci do cavalo, amarrando as rédeas num galho grosso que ainda estava de pé. O fantasma me olhou com aqueles olhos que pareciam entender tudo, e eu pousei a mão em seu pescoço por um momento, sentindo o calor e a força do animal sob minha palma. "Espera aqui", sussurrei, embora soubesse que ele não precisava da ordem. Ele ficaria ali até eu voltar, mesmo que demorasse horas. Era assim que funcionava entre nós. Seguia a pé, movendo-me entre os troncos caídos e os tocos afiados. O sol estava quase completamente escondido agora, e sombras longas se estendiam pelo chão devastado como dedos escuros. O cheiro de madeira fresca era sufocante, misturado com o odor de óleo diesel das motosserras. E foi quando virei o último tronco caído e vi. A cena congelou diante dos meus olhos, como uma fotografia do inferno. Meu coração disparou no peito, e por um momento todo o ar saiu dos meus pulmões. Fiquei ali, paralisado, tentando processar o que estava vendo, tentando acreditar que aquilo era real, e não algum pesadelo nascido do calor e do cansaço. Porque o que eu via não podia ser real, não podia estar acontecendo. Não aqui, não em pleno século XXI, mas estava. O choro que eu havia ouvido ganhou rostos, e aqueles rostos me olharam de volta através da distância e da poeira, carregando nos olhos algo que eu nunca mais conseguiria esquecer. Eram duas mulheres, jovens, talvez 20 e poucos anos, talvez menos. Difícil saber com os rostos cobertos de poeira vermelha e o sol morrendo nas costas delas. Mas não foi a juventude que me perfurou o peito como ponta de faca. Foi o que elas carregavam.
Duas barrigas grandes, pesadas, redondas, sob as roupas rasgadas e sujas. Grávidas, muito grávidas. O tipo de barriga que já está nos últimos meses, quando o corpo da mulher parece prestes a se partir ao meio de tanta vida dentro dele. E elas estavam arrastando madeira. Troncos grossos, pesados, amarrados por cordas que passavam pela cintura delas, pela cintura, pelo amor de Deus, bem onde as barrigas inchadas pressionavam contra o tecido gasto das roupas. As cordas cortavam a pele, deixando marcas vermelhas visíveis mesmo de longe. Os pés descalços sangravam, deixando rastros no chão duro e irregular. Cada passo era uma luta contra a gravidade, contra o peso da madeira, contra o peso dos filhos dentro delas. Uma delas tropeçou. Caiu de joelhos no chão pedregoso, com um som surdo que me fez cerrar os dentes. O tronco que ela arrastava a puxou para trás, e por um momento ela ficou ali, de quatro, a barriga quase tocando o chão, os braços tremendo com o esforço de se levantar. O choro saía dela em soluços silenciosos, como se já não tivesse mais força nem para gritar. A outra mulher parou, virando-se para tentar ajudar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma voz cortou o ar como chicote. "Levanta, sua vagabunda." Foi quando eu vi o homem. Ele estava a uns 10 metros delas, apoiado numa pilha de troncos como se fosse rei de um trono de madeira morta. Chapéu sujo puxado sobre os olhos, camisa manchada de suor, mãos grossas segurando um chicote de couro velho. O tipo de homem que você vê por essas bandas e reconhece na hora. Aqueles que acham que a terra e tudo que está nela pertence a eles, incluindo as pessoas. Ele deu 2 passos em direção à mulher caída e ergueu o chicote. "Eu disse para levantar. Acha que vai ficar aí tomando sol enquanto as outras trabalham?" O chicote estalou no ar, um som seco e cruel que fez a mulher encolher-se instintivamente, protegendo a barriga com os braços. A outra tentou se mover para a frente, mas o tronco amarrado nela a segurou no lugar, e ela só conseguiu estender os braços inutilmente na direção da companheira. Meus punhos se fecharam sozinhos. As unhas cavaram as palmas das mãos com força suficiente para doer. Senti o sangue subir para a cabeça, quente e rápido, fazendo meus ouvidos zumbirem. Durante anos, desde que ela se foi, eu havia vivido num tipo de dormência. Acordava, trabalhava, comia, dormia. Não sentia muito além de cansaço. Não me importava muito além da cerca que precisava consertar ou do gado que precisava vacinar. O mundo tinha se tornado pequeno e cinza, e eu estava bem com isso. Era mais fácil assim. Mas agora, vendo aquilo, algo antigo e feroz acordou dentro de mim. Algo que eu achava que havia sido enterrado junto com ela, naquele cemitério empoeirado em Goiânia. Raiva, raiva pura, quente, que queimava as entranhas e fazia as mãos tremerem. O homem ergueu o chicote novamente e dessa vez vi que ele realmente ia bater. Não era mais ameaça, era execução. O fantasma relinchou atrás de mim, sentindo minha atenção mesmo à distância. O som ecoou pelo desmatamento, alto e claro na tarde quase noite. O homem do chicote se virou bruscamente, os olhos varrendo a área até me encontrar entre os troncos. Por um segundo, ninguém se moveu. Ficamos ali, congelados, numa tablô de violência interrompida. Ele me olhando, eu olhando ele. As duas mulheres olhando para mim com uma expressão que ainda me assombra. Uma mistura de esperança e desespero, como se não soubessem se eu era salvação ou apenas mais um problema. O homem cuspiu no chão. "Tá fazendo o que aqui?" A voz saiu rouca, ameaçadora. "Essa é propriedade privada." Encontrei minha própria voz, embora ela saísse mais baixa do que eu esperava, mais controlada. Mas havia aço nela. Um tipo de firmeza que vinha de algum lugar profundo, esquecido. Passei na estrada, vi a fumaça. "E daí?" Ele deu um passo na minha direção, ainda segurando o chicote. "Não é da sua conta o que acontece aqui." Olhei para as mulheres novamente.
A que tinha caído estava agora de joelhos, tentando se levantar, mas sem conseguir, o peso da barriga e da madeira a mantendo presa ao chão. A outra tinha lágrimas fazendo trilhas limpas na poeira que cobria seu rosto. Por que tem duas mulheres grávidas arrastando madeira? A pergunta saiu firme, mas meu coração batia como tambor de guerra no peito. Eu não era homem de briga, nunca fui. Sempre resolvi as coisas com conversa, com calma, com paciência. A última vez que tinha levantado a mão para alguém foi há mais de 30 anos, numa briga de bar, da qual nem me lembrava direito os detalhes. Mas olhando aquelas mulheres, olhando as cordas cortando a pele delas, olhando as barrigas que carregavam vida enquanto eram tratadas pior que animais de carga, eu sabia que estava pronto para quebrar aquele histórico de não violência. O homem riu. Foi uma risada curta, sem humor, cheia de desprezo. Quem come, trabalha. Lei da natureza, velho. Essas duas aí estavam comendo minha comida, dormindo no meu telhado. Acham que isso é de graça? Elas estão grávidas. Minha voz saiu mais alta agora, mais dura. Estão carregando filhos. Isso não é trabalho, isso é... É o quê? Ele deu mais um passo e agora estava perto o suficiente para eu ver os olhos dele, pequenos, duros, vazios de qualquer coisa que pudesse ser chamada de humanidade. Vai me dar sermão, velho? Vai me falar de direitos? A gente tá no meio do nada. Lei de cidade não vale aqui. Aqui quem manda sou eu. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava explodir. Minha mão foi instintivamente para o cinto, onde eu sempre carregava meu canivete. Não era grande coisa, só uma lâmina velha que usava para cortar corda, abrir cerca, descascar fruta, mas estava afiada, e naquele momento sentir o cabo frio contra meus dedos me deu uma estranha sensação de poder. Solta elas. O homem estreitou os olhos. O quê? Eu disse, solta elas, tira essas cordas, agora. Ele me estudou por um longo momento, avaliando, calculando se eu era a ameaça real ou só um velho fazendeiro intrometido que podia ser intimidado. Vi o momento exato em que ele decidiu me testar. O chicote estalou novamente, dessa vez na minha direção. Não me atingiu, foi só aviso, demonstração de poder. Mas o som fez algo dentro de mim se partir. Avancei. Não pensei, não planejei. Apenas me movi, cruzando a distância entre nós em 3 passadas longas. Ele ergueu o chicote de novo, mas antes que pudesse usá-lo, eu já estava perto demais. Minha mão agarrou o pulso dele, apertando forte, sentindo os ossos sob a pele grossa. Ficamos ali, travados num duelo silencioso de força. Ele era mais jovem, provavelmente mais forte, mas eu tinha raiva. E raiva, descobri naquele momento, pode compensar muita diferença física. Eu disse, falei baixo, olhando direto nos olhos dele, para soltar elas. Ele tentou se livrar do meu aperto, mas eu segurei firme. Com a outra mão, tirei o canivete do cinto e abri a lâmina. O metal brilhou na luz alaranjada do fim de tarde. Você tá louco, velho? Pode ser. Empurrei-o para trás, libertando seu pulso. Mas você vai soltar essas mulheres, agora. Ou eu corto as cordas eu mesmo. Ele recuou um passo, o chicote ainda na mão, mas agora pendurado frouxo ao lado do corpo. Vi seus olhos se moverem, olhando ao redor, calculando suas opções. Havia outros homens ali. Eu podia ouvi-los, ver movimentos nas sombras entre os troncos caídos, peões, trabalhadores, testemunhas. E foi isso, percebi, que o fez recuar. Não era medo de mim, era o fato de que havia outros vendo, que se ele deixasse um velho fazendeiro desafiá-lo e sair vencedor, sua autoridade estaria terminada. Mas havia algo mais nos olhos dele agora. Algo que me disse que isso não ia terminar bem. Não aqui, não agora, mas um dia. Faz o que quiser,
Ele cuspiu finalmente, enfiando o chicote no cinto. Mas quando a polícia não vier, quando você descobrir que ninguém liga para essas vagabundas, vai ver que perdeu seu tempo. Ele se virou e se afastou, desaparecendo entre as sombras alongadas do entardecer, mas não antes de me lançar um último olhar, um olhar que prometia que a gente ia se encontrar de novo. Fiquei ali parado por um momento, o canivete ainda aberto na minha mão, o coração disparado, as pernas tremendo com a adrenalina. Depois respirei fundo e me virei para as mulheres. Elas me olhavam com olhos arregalados, ainda não acreditando no que tinha acontecido, ainda não sabendo se deviam ter esperança ou medo. Caminhei até a que estava de joelhos e me abaixei ao lado dela, mantendo distância respeitosa, mas perto o suficiente para alcançar a corda. A lâmina do canivete cortou o tecido grosso com facilidade e a corda caiu no chão como cobra morta. Ela soltou um suspiro, meio gemido, meio choro, e levou as mãos à barriga, massageando onde a corda havia deixado marcas vermelhas profundas. Fui até a outra e fiz o mesmo. Cortei a corda, libertando-a do peso. Ela desabou no chão assim que ficou livre, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Respirem, falei baixo, guardando o canivete. Devagar, respirem. Elas obedeceram, puxando o ar em golfadas irregulares, os corpos tremendo com soluços. Tirei o lenço que carregava no bolso, sujo de poeira, mas era o que tinha, e ofereci a elas. A primeira pegou com mãos trêmulas e limpou o rosto, deixando manchas vermelhas no tecido. "Quanto tempo?" perguntei. "Vocês estão aqui?" A que tinha limpado o rosto me olhou. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cheios de uma dor tão antiga que parecia ter raízes. Desde o amanhecer. A voz saía rouca, quebrada. Ele disse que se a gente parasse, ia tirar os bebês quando nascessem. Senti meu estômago revirar. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo, empurrando para baixo a nova onda de raiva que ameaçava me engolir. "Não vai", falei com firmeza. "Ninguém vai tirar nada de vocês. Isso acaba hoje." Puxei o celular do bolso com mãos que ainda tremiam levemente. A bateria estava baixa e o sinal era fraco, como sempre era nessa região, mas havia 2 barrinhas. Suficiente. Disquei 190. O telefone tocou 4 vezes antes de alguém atender. Uma voz feminina, cansada, profissional. "Polícia Militar, boa tarde." "Boa tarde, quero reportar um crime. Trabalho escravo. 2 mulheres grávidas sendo forçadas a trabalho forçado." Houve uma pausa do outro lado. Depois, "Senhor, pode me dar sua localização?" Dei as coordenadas aproximadas, o nome da fazenda vizinha mais próxima, a descrição da estrada. A atendente foi profissional, fazendo todas as perguntas certas, mas eu podia ouvir o ceticismo na voz dela. Trabalho escravo não era raro por essas bandas, mas 2 mulheres grávidas. Isso era outro nível de crueldade. "Uma viatura vai ser enviada", ela disse finalmente. "Deve chegar em aproximadamente 40 minutos a 1 hora." 1 hora. Ia estar escuro até lá, e o homem do chicote estava em algum lugar entre as sombras, esperando. Desliguei e olhei para as mulheres. Elas me observavam com aquela expressão de esperança frágil, como quem já foi decepcionado tantas vezes que não consegue mais acreditar completamente em salvação. "A polícia vem vindo", falei. "Mas vai demorar um pouco. Até lá vocês ficam comigo." Me levantei, estendendo a mão para ajudar a primeira a ficar de pé. Ela hesitou por um momento antes de aceitar. A mão dela era pequena, áspera de calos, e tremia na minha. Quando ela ficou de pé, cambaleou, e eu segurei seu cotovelo para estabilizá-la. A outra conseguiu se levantar sozinha, apoiando-se num tronco. Juntas, elas pareciam ainda mais jovens, meninas realmente, vestindo roupas de mulher e carregando responsabilidades que nenhuma menina deveria carregar. "Vamos", falei, indicando a direção onde havia deixado o fantasma. "Devagar, sem pressa."
Caminhamos pelos destroços do desmatamento, as 3 figuras se movendo lentamente pela paisagem devastada, enquanto o sol finalmente morria no horizonte, tingindo tudo de vermelho sangue. E eu sabia, com a certeza fria e pesada, que às vezes vem do nada, que esta noite havia mudado algo dentro de mim, algo que estava dormindo, acordara, e não ia voltar a dormir tão cedo. O fantasma nos viu chegar e relinchou baixo, um som que parecia quase uma pergunta. Ele balançou a cabeça quando me aproximei, as narinas dilatadas, captando os cheiros de medo e sangue que vinham das mulheres. "Calma, velho", murmurei, passando a mão pelo pescoço dele. "Calma." Peguei a cantil que ficava amarrada na sela e ofereci às mulheres. A primeira pegou com as 2 mãos, como se a garrafa fosse escapar, e bebeu em goles longos e desesperados. A água escorreu pelos cantos da boca, fazendo trilhas limpas na poeira do rosto. Quando terminou, passou para a outra, que bebeu com a mesma urgência. "Devagar", avisei. "Devagar, senão passam mal." Elas obedeceram, diminuindo o ritmo, mas ainda bebendo como se não vissem água há dias. E talvez não tivessem visto mesmo. Tirei o pano que carregava amarrado na cintura da cela, um pedaço velho de camisa que usava para limpar o suor do fantasma, e molhei com o resto da água da cantil. Não era limpo, mas era melhor que nada. "Aqui", estendi para a primeira, "para limpar o rosto." "E os pés?" Ela pegou o pano e começou a passar no rosto. Depois se abaixou com dificuldade, a barriga enorme dificultando o movimento, e limpou os pés descalços. A água no pano ficou vermelha, sangue misturado com terra. Quando ela terminou, os pés ainda sangravam, mas pelo menos dava para ver os ferimentos. Cortes profundos nas plantas, arranhões nos calcanhares, uma unha quebrada que expunha a carne viva. A outra mulher fez o mesmo quando sua vez chegou. Os pés dela estavam ainda piores. Um corte grande atravessava a sola do pé esquerdo, tão fundo que eu via o branco do osso por baixo. "Isso precisa de pontos", falei, mais para mim mesmo que para elas. A gente aguenta", disse a segunda mulher pela primeira vez. A voz era ainda mais jovem que a da primeira, quase infantil. "Já passou por coisa pior." As palavras me atingiram como soco no estômago. "Já passou por coisa pior." Como se aquilo, ser forçada a arrastar madeira grávida, com os pés sangrando e corda cortando a barriga, fosse apenas mais um dia ruim numa vida cheia deles. Olhei ao redor. A luz estava morrendo rápido agora, o alaranjado dando lugar ao roxo profundo do crepúsculo. As sombras se alongavam e se fundiam umas às outras, transformando o desmatamento num labirinto de formas escuras e ameaçadoras. Em algum lugar entre os troncos caídos, eu sabia que o homem do chicote estava esperando, observando, planejando. "Quanto tempo até a polícia chegar?", perguntou a primeira mulher, como se tivesse lido meus pensamentos. "Disseram 1 hora. Já se passaram uns 10 minutos. 50 minutos. 50 minutos de escuridão crescente, de vulnerabilidade, de espera. O fantasma podia nos levar embora, é verdade, mas não os 3. Ele era forte, mas não tanto. E fazer as mulheres caminharem naquele estado, pelos caminhos irregulares do desmatamento, seria impossível. Tínhamos que esperar aqui. "Como vocês se chamam?", perguntei, tentando manter minha voz calma, normal, como se estivéssemos tendo uma conversa comum e não esperando em território hostil. As 2 se entreolharam, como se a pergunta fosse uma armadilha. Finalmente a primeira respondeu. "Marina", depois apontou para a outra. "Ela é Josiane." "Marina e Josiane", repeti, gravando os nomes. Nomes tornavam as coisas reais, pessoais, mais difíceis de esquecer. "Meu nome é Sebastião, e esse aqui é Fantasma." Josiane, a mais jovem, olhou para o cavalo branco com algo que quase parecia um sorriso. "Fantasma", repetiu baixinho. "Nome bonito. Ele é um bom cavalo."
Melhor companhia que muito humano que eu conheço. Dessa vez foi Marina quem quase sorriu. Mas o momento passou rápido, substituído pela tensão que voltava a apertar o ar como torniquete. Ele vai voltar, disse Marina de repente, os olhos fixos nas sombras entre as árvores. O Romualdo. Ele não vai deixar a gente ir embora assim. A gente deve para ele, pelo menos é o que ele diz. Devem o quê? Dinheiro, comida, teto. Marina enrolou os braços ao redor da barriga num gesto protetor. Ele trouxe a gente de São Paulo. Disse que tinha trabalho aqui, trabalho bom, numa fazenda grande, que iam pagar bem. A gente assinou uns papéis. Não lemos direito, era muita letra pequena. E quando chegamos aqui, ela não precisou terminar. Eu conhecia a história. Tinha visto versões dela antes, em noticiários, em conversas no mercado da cidade, pessoas desesperadas sendo atraídas com promessas falsas, assinando contratos que eram armadilhas, descobrindo tarde demais que tinham se vendido para algo pior que escravidão. Vocês não devem nada, falei com firmeza. Contratos assim não valem nada. É crime. O que ele fez é crime. A gente sabe disso agora, disse Josiane, a voz tão baixa que quase não ouvi. Mas não tinha como voltar. Não tinha dinheiro para passagem, não tinha para onde ir, e quando descobrimos que estava grávida, ela engoliu em seco. Ele disse que os bebês iam pagar a dívida, que iam valer muito. Senti o sangue gelar nas veias. Fechar os olhos não ajudou. Ainda vi as imagens que essas palavras criavam na minha mente. Bebês sendo vendidos, crianças sendo tratadas como mercadoria. Não era só trabalho escravo. Era tráfico. Era algo muito pior. Abri os olhos e olhei para as duas mulheres à minha frente. Marina e Josiane. Não eram estatísticas, não eram notícia de jornal. Eram pessoas reais, com histórias reais, com bebês reais, crescendo dentro delas. Bebês que iam nascer em semanas, talvez dias. Isso não vai acontecer, falei, e minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Vocês vão sair daqui. Os bebês vão nascer livres, vão crescer livres. Eu juro isso. Marina me olhou nos olhos, procurando algo. Sinceridade, talvez, ou promessa confiável. O que quer que ela tenha visto ali, fez suas feições se suavizarem um pouco. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. Por que se meteu nisso? A gente é ninguém. O senhor nem conhece a gente. Era boa pergunta. Por que eu estava ali? Por que não tinha seguido em frente quando vi a fumaça? Por que não tinha voltado para casa quando ouvi o choro? Por que estava arriscando? Porque era arriscando, eu sabia disso. Minha segurança, talvez minha vida, por duas estranhas? Pensei na resposta. Pensei em Teresa, minha esposa, morta há 5 anos de um câncer que a comeu de dentro para fora em 6 meses brutais. Pensei em como ela teria feito a mesma coisa. Não, ela teria feito mais. Ela teria lutado com unhas e dentes, teria gritado, teria movido céus e terra. Teresa acreditava que as pessoas eram responsáveis umas pelas outras, que não dava para simplesmente olhar para o outro lado quando via injustiça. Ela dizia que era isso que nos separava dos animais. Não a inteligência, mas a escolha de fazer o certo, mesmo quando era mais fácil fazer o errado. Eu tinha passado 5 anos tentando esquecer essas lições. Tinha me fechado no trabalho, na rotina, na solidão. Tinha deixado o mundo ficar pequeno, porque um mundo pequeno não machucava tanto. Mas agora, olhando para Marina e Josiane, eu entendia que não dá para esquecer o que somos no fundo. Não de verdade. Podemos enterrar, podemos ignorar, podemos fingir que não nos importamos. Mas quando chega a hora de verdade, quando vemos o sofrimento bem na nossa frente, temos que escolher: virar as costas ou enfrentar. Eu tinha escolhido enfrentar. E não ia voltar atrás agora. Porque é o certo, falei finalmente. Resposta simples, verdadeira. E porque alguém que eu amava teria feito o mesmo.
Marina assentiu lentamente, como se entendesse mais do que eu tinha dito em palavras. O silêncio voltou a cair sobre nós, mas era um silêncio diferente agora. Menos tenso, ainda carregado de perigo, mas com um fio de algo parecido com esperança tecido através dele. Foi o fantasma quem nos alertou primeiro. Suas orelhas viraram bruscamente para a esquerda, o corpo inteiro ficando rígido. Ele bufou. Um som de aviso que eu conhecia bem. Alguém estava vindo. Minha mão foi automaticamente para o canivete no cinto. Não era muito, mas era o que tinha. Marina e Josiane se encolheram instintivamente, movendo-se para mais perto de mim, como se um velho fazendeiro pudesse realmente protegê-las. Vozes, baixas, indistintas, mas definitivamente masculinas, mais de uma. Vinham da direção do desmatamento, se aproximando através das sombras que agora dominavam completamente a paisagem. "Fica atrás de mim", sussurrei para as mulheres. Elas obedeceram, posicionando-se entre mim e o fantasma. Fiquei ali, plantado no chão, o canivete fechado, mas pronto na minha mão, os olhos tentando penetrar a escuridão crescente. 3 silhuetas emergiram das sombras. A do meio eu reconheci imediatamente. Romualdo, o homem do chicote. Os outros 2 eram menores, mais magros. Peões, provavelmente. Homens que trabalhavam para ele e faziam o que ele mandasse. Romualdo parou a uns 10 metros de distância, longe o suficiente para estar fora de alcance imediato, perto o suficiente para que eu pudesse ver o sorriso torto no rosto dele. "Ainda aqui, velho?" Ele cuspiu no chão. "Pensei que já tinha ido embora com o rabo entre as pernas." "Chamei a polícia", respondi, mantendo minha voz firme. "Eles estão vindo. Deve chegar a qualquer momento." Ele riu. Foi uma risada feia, cheia de escárnio. "A polícia, aqui." Ele gesticulou ao redor. "Isso aqui é meu território, velho. A polícia não vem. E mesmo que venha, não vai fazer nada. Vocês acham que são os primeiros a denunciar? Acham que ninguém nunca tentou meter o bedelho aqui antes?" As palavras dele carregavam verdade venenosa. Eu sabia como as coisas funcionavam nessas áreas remotas. Sabia que a autoridade era mais uma ideia que uma realidade. Que o poder estava nas mãos de quem tinha terra, gado, dinheiro, não nas mãos da lei. Mas eu tinha feito a ligação, tinha dado meu nome, minha localização, tinha virado testemunha oficial. Isso significava algo. Tinha que significar. "Elas vão comigo", falei. "Pode esperar a polícia junto se quiser. Explicar para eles por que 2 mulheres grávidas estavam arrastando madeira." Os 2 homens ao lado de Romualdo se mexeram, desconfortáveis. Vi um deles olhar para o outro, depois desviar o olhar. Eles não gostavam disso, percebi. Não gostavam de ter testemunha, não gostavam de polícia sendo mencionada. Eram trabalhadores, não criminosos. Pelo menos era o que queriam acreditar. Romualdo deve ter percebido a hesitação deles também, porque sua voz ficou mais dura quando ele falou. "Essas aí são propriedade minha, assinaram contrato, devem dinheiro, vão ficar até pagar." "Contrato de trabalho escravo não vale nada", respondi. "Isso é crime, tráfico de pessoas. O senhor vai preso por isso." Vai me prender, é?" Romualdo deu um passo à frente, depois outro. "Você e que exército, velho?" Meu coração batia forte no peito, mas mantive os pés plantados. Não ia recuar, não agora. Não preciso de exército. A lei está do meu lado. A lei... Ele cuspiu novamente. "A lei não existe aqui. Aqui só existe o que eu digo que existe." Ele estava a 5 metros agora. Eu podia ver os olhos dele, pequenos e duros na pouca luz que restava. Podia ver a mão dele se movendo para o cinto, onde o chicote estava enrolado. O fantasma relinchou alto, um som de alarme. Suas patas bateram no chão, levantando poeira. Foi quando ouvi o outro som, distante ainda, mas inconfundível. Motor de carro, vindo pela estrada de terra, se aproximando. Os olhos de Romualdo se estreitaram.
Ele também tinha ouvido. Polícia, falei, e não consegui evitar o alívio que coloriu minha voz. Eu disse que eles iam vir. Por um longo momento, Romualdo ficou parado, calculando. Os faróis do veículo apareceram na distância, cortando a escuridão, balançando com os solavancos da estrada irregular. Isso não acaba aqui, ele disse finalmente, a voz baixa e cheia de promessa escura. A gente se vê de novo, velho. Ele se virou e desapareceu nas sombras, os dois peões o seguindo. Ouvi o som dos passos dele se afastando, engolidos pela noite. A viatura da polícia militar parou a uns 20 metros de distância, os faróis nos cegando momentaneamente. 2 portas se abriram e 2 policiais saíram, as mãos nas armas nas cinturas, cautelosos. Polícia militar, anunciou um deles. Quem fez a denúncia? Eu, respondi, levantando as mãos para mostrar que não era ameaça. Sebastião Ferreira. Eu que liguei. O policial se aproximou, uma lanterna na mão varrendo a área. A luz pousou em Marina e Josiane, nas roupas rasgadas delas, nas barrigas inchadas, nos pés descalços e sangrando. Meu Deus, murmurou o outro policial, uma mulher jovem de rosto sério. É verdade, trabalho escravo. Elas precisam de ajuda médica, falei. Os pés tão machucados. E elas são grávidas de 8 meses, Marina respondeu por mim, a voz pequena. A policial se aproximou devagar, as mãos estendidas num gesto de paz. Meu nome é Sargento Andrade. Vocês estão seguras agora. Ninguém vai machucar vocês. Vamos levar vocês para o hospital, ok? Podem confiar em mim. Marina e Josiane olharam para mim como se precisassem de confirmação. Assenti. Podem ir. Ela vai cuidar de vocês. Lentamente, elas se afastaram de trás de mim, deixando a proteção do fantasma e caminhando em direção à policial. A sargento Andrade envolveu um braço ao redor dos ombros de cada uma, guiando-as gentilmente em direção à viatura. O outro policial, um homem mais velho com bigode grisalho, se aproximou de mim. O senhor vai precisar vir também, dar depoimento formal, testemunhar. Eu sei, vai demorar. Pode ser a noite toda. Olhei para o fantasma, para o céu agora completamente escuro, salpicado de estrelas, para a direção onde ficava minha casa, a mais de 1 hora de cavalgada. Depois, olhei para Marina e Josiane sendo ajudadas a entrar na viatura, suas silhuetas recortadas contra os faróis, finalmente seguras. Tudo bem, falei. Eu vou. Amarrei o fantasma na parte de trás da viatura. Ele ia ter que caminhar ao lado enquanto dirigíamos devagar. Não era ideal, mas era o que dava para fazer. Enquanto entrávamos no veículo, vi um último movimento nas sombras do desmatamento. Uma silhueta observando. Romualdo. Observando, esperando, prometendo. Eu sabia que isso não tinha terminado. Sabia que tinha feito um inimigo. Sabia que consequências viriam. Mas também sabia que tinha feito a coisa certa. E por agora, naquela noite, sob as estrelas do cerrado, isso era suficiente. A delegacia de polícia ficava em Porangatu, uma cidade pequena que vivia espremida entre a BR-153 e o rio Tocantins. O prédio era velho, com paredes que já foram brancas, mas agora eram de um amarelo sujo, manchadas pela umidade e pelo tempo. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro sem esfriar nada de verdade. Eram quase 11 da noite quando terminei de dar o depoimento. O delegado era um homem cansado de uns 50 anos, com olheiras fundas e uma expressão de quem já tinha visto demais. Ele escutou minha história sem interromper muito, anotando em um computador velho que fazia barulho a cada tecla pressionada. Às vezes ele parava, olhava para mim por cima dos óculos de leitura e fazia uma pergunta. O senhor conhecia essas mulheres antes de hoje? Não. Conhece o acusado, esse tal de Romualdo? Nunca vi antes na vida. Por que decidiu intervir?
Essa pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, tentando encontrar palavras que fizessem sentido. Porque eram duas mulheres grávidas arrastando madeira, falei finalmente. Porque estava errado. Simples assim. O delegado assentiu lentamente, como se essa resposta lhe dissesse algo além das palavras. O senhor fez a coisa certa, seu Sebastião, ele disse, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Mas preciso ser honesto com o senhor. Casos assim são complicados. Esse Romualdo que o senhor mencionou, ele não está nos nossos registros. Não existe nenhuma propriedade registrada no nome dele naquela região. Como assim não existe? Homem fantasma. Usa laranjas, compra terra em nome de terceiros, opera nas sombras. A gente conhece o tipo. Já tentamos pegar esses caras antes, sempre escorregam. Senti um peso no estômago. E as mulheres, Marina e Josiane, foram levadas para o hospital. Vão examinar elas, tratar os ferimentos, verificar se as gestações estão bem. Depois vão para um abrigo temporário. Proteção. Não podem voltar para São Paulo agora. Seria arriscado demais. E depois, o delegado colocou os óculos de volta e me olhou com uma expressão que misturava compaixão e pragmatismo. Depois, a gente vê. Depende do que elas quiserem fazer. Se quiserem testemunhar, se conseguirmos construir um caso sólido. Mas vou ser franco com o senhor. Essas coisas demoram meses. Às vezes anos, e enquanto isso, elas vão precisar de apoio, moradia, comida. Quando os bebês nascerem, vão precisar de ainda mais. Assenti devagar, processando a informação. Não era o final que eu esperava. Pensava que denúncia levava à prisão, que justiça era rápida e clara, mas a vida não funcionava assim. Nunca funcionou. O senhor pode ir agora, disse o delegado, se levantando e estendendo a mão. Vamos entrar em contato se precisarmos de mais alguma coisa. E seu Sebastião, tenha cuidado. Homens como esse Romualdo não esquecem, não perdoam. Apertei a mão dele, sentindo os calos ásperos contra os meus próprios. Eu sei. Saí da delegacia para a noite quente e úmida. O fantasma estava amarrado num poste do lado de fora, comendo o capim de um balde que alguém tinha colocado para ele. Levantou a cabeça quando me viu, as orelhas se movendo para a frente. E aí, velho, murmurei, passando a mão pelo pescoço dele. Pronto para ir para casa? Ele bufou, como se estivesse respondendo que sim, que já estava mais do que na hora. Montei na cela e dirigi o fantasma para fora da cidade. As ruas estavam desertas, as poucas luzes dos postes criando círculos amarelados de claridade que logo desapareciam atrás de nós. Em 15 minutos, a cidade ficou para trás e entramos na escuridão completa do campo aberto. A lua estava quase cheia, grande e prateada no céu sem nuvens, fornecendo luz suficiente para ver o caminho. O fantasma conhecia a estrada de cor, seus passos confiantes mesmo no escuro. Eu deixei as rédeas frouxas, confiando nele, e olhei para cima, para as estrelas. Eram tantas, milhares, milhões, espalhadas pelo céu como areia brilhante. A Via Láctea cortava o céu de horizonte a horizonte, uma faixa nebulosa de luz que parecia quase sólida. No cerrado, longe das luzes da cidade, o céu noturno era uma coisa viva, respirante, infinita. Teresa adorava noites assim. Costumávamos sentar na varanda depois do jantar, ela com um copo de vinho doce e eu com café preto, olhando para as estrelas em silêncio. Ela conhecia as constelações. Tinha aprendido com o pai, que tinha sido marinheiro antes de virar fazendeiro. Mostrava para mim o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, Escorpião. A gente é tão pequeno, ela dizia, a voz suave na escuridão, tão insignificante comparado com isso tudo, mas ao mesmo tempo a gente importa. Cada escolha que a gente faz importa. Porque a gente está aqui agora, nesse momento específico da história do universo. E o que a gente faz com esse momento define quem a gente é. Eu não entendia muito bem na época.
Achava que era papo de filósofo, coisa de gente que pensava demais. Mas agora, cavalgando sozinho pela escuridão, com o peso do dia pressionando meus ombros, eu entendia. Hoje eu tinha feito uma escolha. Podia ter seguido em frente. Podia ter fingido que não via. Podia ter deixado Marina e Josiane para trás e voltado para minha casa, para minha vida pequena e segura. Mas não fiz isso. Fiz uma escolha diferente. E essa escolha, por menor que fosse no grande esquema do universo, importava. Importava para Marina. Importava para Josiane. Importava para os bebês que iam nascer. Importava para mim. O fantasma parou de repente, as orelhas girando para trás. Senti seus músculos ficarem tensos sob mim. "O que foi?" murmurei, minha mão indo automaticamente para o canivete no cinto. Escutei então. Som de motor, vindo de trás de nós, pela mesma estrada. Um veículo se aproximando rápido, rápido demais para uma estrada de terra à noite. Virei na cela e vi os faróis aparecendo na curva atrás de nós. Duas luzes brilhantes, cortando a escuridão, balançando violentamente com os solavancos da estrada. O som do motor era alto, forçado, como se o motorista estivesse pisando fundo no acelerador. Toquei levemente os flancos do fantasma com os calcanhares, dirigindo-o para o lado da estrada. Melhor deixar o veículo passar. Provavelmente era algum motorista bêbado voltando de algum bar, ou talvez um fazendeiro com emergência. Mas o veículo não passou. Diminuiu a velocidade quando se aproximou de nós, depois parou completamente. Era uma caminhonete velha, uma Chevrolet dos anos 90, com a pintura desbotada e amassados nas laterais. Os faróis estavam apontados direto para nós, me cegando. O motor continuou ligado, roncando grave na noite. Ninguém saiu do carro. Senti meu coração acelerar. O fantasma dançou nervosamente sob mim, querendo correr. Segurei as rédeas com firmeza, mantendo-o no lugar, mas todos os meus instintos gritavam que algo estava errado. A porta do motorista se abriu. Uma silhueta desceu, recortada contra os faróis. Não conseguia ver o rosto, mas reconheci o formato do chapéu. A postura. Romualdo. "Tava esperando o senhor passar por aqui." A voz dele cortou a noite. "Sabia que uma hora ou outra ia voltar para casa." Não respondi. Minha mão apertou o cabo do canivete, ainda no cinto. "O senhor me causou um problemão hoje, seu Sebastião." Ele cuspiu o meu nome como se fosse palavrão. "Por sua causa, vou ter polícia cheirando em volta. Por sua causa, perdi 2 trabalhadoras boas. Por sua causa, vou ter que parar a operação por um tempo." "Trabalhadoras", repeti, deixando o desprezo colorir minha voz. "É assim que chama escravas agora?" Ele riu, mas não tinha humor naquele som. "O senhor não entende como as coisas funcionam por aqui. Acha que é herói? Acha que salvou alguém? Aquelas 2 eram nada antes de mim. Nada. Eu dei teto, comida, trabalho. E elas vão ter que voltar. Porque não tem outro lugar para ir. Elas não vão voltar. Tão protegidas agora." Protegidas. Ele praticamente cuspiu a palavra. "Por quanto tempo? Uma semana? Um mês? A polícia vai esquecer. Sempre esquece. E quando esquecer, quando não tiver mais ninguém olhando, eu vou estar esperando." Ele deu um passo à frente, saindo da luz direta dos faróis. Agora eu podia ver o rosto dele, iluminado pela luz da lua. Os olhos eram negros como poços, vazios de qualquer coisa que pudesse ser chamada de humanidade. "Mas antes disso", continuou ele, "vou me certificar de que o senhor aprende uma lição. Aprende a não meter o nariz onde não é chamado." A porta do passageiro se abriu. Outro homem saiu. Depois a porta de trás. Mais 2. 4 ao todo, contando Romualdo. Todos se espalharam em semicírculo, fechando o cerco. Minha boca ficou seca. O fantasma sentia meu medo girando nervosamente, querendo fugir. Mas não havia para onde ir. Eles bloqueavam a estrada à frente e a vegetação densa do cerrado bloqueava os lados.
Não precisa ser assim, falei, e odiei como minha voz saiu, não firme como queria, mas trêmula. Eu dei meu depoimento, tá feito, me bater não vai mudar nada. Não, concordou Romualdo, mas vai me fazer sentir melhor. Eles avançaram. Fiz a única coisa que podia fazer. Enterrei os calcanhares nos flancos do fantasma e gritei: vai! O cavalo explodiu para frente, seus músculos poderosos se contraindo como molas. Ele foi direto para o espaço entre dois dos homens, atropelando um deles no processo. Ouvi o homem gritar, o som cortando a noite, mas não olhei para trás. O fantasma corria agora, suas patas batendo na terra dura como tambores, seu corpo se movendo com a graça e poder de um animal selvagem. Eu me abaixei contra o pescoço dele, segurando as rédeas com uma mão e a crina com a outra, sentindo o vento cortar meu rosto. Atrás de nós, ouvi portas batendo. O motor da caminhonete rugiu mais alto. Eles vinham atrás. Mais rápido, sussurrei para o fantasma. Mais rápido, velho. Precisa ser mais rápido. Ele obedeceu, encontrando reservas de força que eu não sabia que tinha. Mas a caminhonete era mais rápida. Podia ouvir o motor se aproximando, os faróis iluminando o caminho à nossa frente, nossas sombras se projetando longas e distorcidas na estrada. Tinha uma curva à frente. Eu conhecia essa estrada. Depois da curva, havia uma descida íngreme, e no fundo da descida havia um desvio estreito que levava para dentro do cerrado. A caminhonete não conseguiria seguir por ali. Era estreito demais, cheio de árvores e pedras. Se conseguíssemos chegar lá, o fantasma tomou a curva sem diminuir a velocidade, inclinando o corpo num ângulo impossível. Senti minhas coxas apertarem contra a sela, todo o meu peso se deslocando, quase caindo. Mas me segurei, me segurei, me segurei. A descida era íngreme, traiçoeira. O fantasma desceu num meio galope controlado, os cascos escorregando nas pedras soltas, mas mantendo o equilíbrio. A caminhonete teve que diminuir na curva. Ouvi os freios guincharem. O desvio estava ali. Puxei as rédeas, dirigindo o fantasma para a esquerda, para dentro da vegetação densa. Galhos bateram no meu rosto, arranhando, cortando. Uma raiz quase nos derrubou. Mas o fantasma não parou, abrindo caminho através da escuridão verde e preta. Atrás de nós, ouvi a caminhonete parar. Portas se abrindo, vozes gritando, mas não podiam nos seguir. Não aqui, não no meio do cerrado, à noite, a pé. Continuamos por mais 10 minutos, afastando-nos da estrada, mergulhando mais fundo na vegetação. Só quando o som da caminhonete desapareceu completamente, só quando o único som era o da nossa respiração ofegante e o canto distante das cigarras, foi que parei. Desmontei, as pernas tremendo tão forte que quase caí. Me apoiei no fantasma, abraçando seu pescoço, sentindo o coração dele batendo rápido contra o meu peito. Você nos salvou, sussurrei. Você nos salvou, velho. Ele bufou, ainda nervoso, ainda alerta. Eu também estava, porque sabia que isso não tinha terminado. Romualdo sabia onde eu morava, sabia minha fazenda, podia voltar, ia voltar. Olhei ao redor, tentando me orientar na escuridão. Tinha saído da estrada às pressas, sem pensar para onde estava indo. Agora estava perdido no meio do cerrado, no meio da noite, com homens me procurando. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração disparado. Pensei, a lua estava atrás de mim, o que significava que eu estava indo para o oeste. Minha fazenda ficava a sudoeste. Se eu mantivesse a lua na minha diagonal esquerda e continuasse caminhando, eventualmente chegaria em algum lugar conhecido. Montei de novo e toquei o fantasma para frente, devagar agora, cuidadoso. Ele caminhava com cuidado, testando o terreno antes de cada passo. Confiávamos um no outro. Eu confiava que ele não me levaria para lugar perigoso, e ele confiava que eu o guiaria para casa. As horas passaram. Não sei quantas. O céu começou a clarear no leste, aquela luz cinza azulada que vem antes do amanhecer.
As estrelas desapareceram uma a uma, engolidas pela crescente luminosidade. E então reconheci algo. Uma árvore velha, retorcida, com um galho quebrado que apontava para o céu como dedo acusador. Eu conhecia essa árvore. Ficava a uns 3 quilômetros da minha propriedade. Quase lá, falei para o fantasma. Quase em casa. 20 minutos depois, vi a cerca da minha fazenda. Nunca fiquei tão feliz de ver aquele arame farpado velho. Segui a cerca até o portão, desmontei com dificuldade. Todo o meu corpo doía e abri o cadeado. A casa estava como eu tinha deixado. Pequena, simples, sozinha no meio do campo. O sol estava nascendo agora, pintando o céu de rosa e dourado. As galinhas já estavam acordadas, ciscando ao redor do galinheiro. O cachorro velho, Trovão, saiu da sombra da varanda, abanando o rabo devagar. Era casa, era segurança, era meu. Mas quando olhei para o horizonte, para a direção de onde tinha vindo, senti um arrepio percorrer minha espinha. Lá fora, em algum lugar, Romualdo estava esperando, planejando, prometendo vingança. E eu sabia, com a certeza fria e pesada que às vezes vem do nada, que a tempestade estava apenas começando. Não dormi. Tirei a cela do fantasma, esfreguei-o com palha seca, dei água fresca e ração. Ele comeu devagar, ainda cansado da noite, mas seus olhos estavam calmos agora, seguros. Passei a mão uma última vez pelo pescoço dele antes de fechar o curral. Você descansa. Merece. Entrei na casa e fechei a porta. O silêncio me engoliu. Aquele silêncio denso e pesado de casa vazia que eu conhecia tão bem. Durante 5 anos, esse silêncio tinha sido meu único companheiro. Acordava com ele, trabalhava com ele, dormia com ele. Tinha aprendido a não odiá-lo, a simplesmente aceitá-lo como parte da realidade. Mas hoje o silêncio parecia diferente. Carregado, como se estivesse esperando por algo. Acendi o fogão a lenha e coloquei água para ferver. Café. Precisava de café. As mãos tremiam levemente enquanto pegava o coador velho de pano, manchado por anos de uso. Medi o pó, despejei a água quente, observei o líquido escuro escorrer para a caneca. O cheiro me acalmou um pouco. Tinha algo de reconfortante naquele ritual simples. Água, pó, fogo, as coisas básicas que não mudavam, não importava o que acontecesse lá fora. Sentei à mesa da cozinha com a caneca entre as mãos e olhei pela janela. O sol estava completamente nascido agora, transformando o campo num mar dourado, de capim seco. As cigarras já tinham começado seu canto monótono. Mais um dia no cerrado, mais um dia igual a todos os outros, exceto que não era igual. Nada mais seria igual. Bebi o café devagar, sentindo o líquido quente queimar a garganta. Meu corpo doía. Costas, pernas, braços. Tinha arranhões no rosto onde os galhos tinham cortado durante a fuga. Um hematoma estava se formando no ombro esquerdo onde tinha batido numa árvore. Mas não era a dor física que me preocupava. Era a outra dor. A que não tinha nome. A que vinha de saber que tinha me colocado em perigo real, tangível, que tinha feito um inimigo que não ia esquecer, não ia perdoar. Por quê? A pergunta voltou, insistente. Por que não seguiu em frente? Por que não deixou Marina e Josiane para trás? Elas eram estranhas, não eram sua responsabilidade. Você podia estar na cama agora, dormindo tranquilo, sem homens te perseguindo pela estrada. Mas eu sabia a resposta. Tinha sempre sabido. Porque Teresa não teria seguido em frente. E porque, depois de 5 anos vivendo como fantasma, eu tinha esquecido o que era ser humano de verdade. Ser humano significava se importar. Significava fazer escolhas difíceis. Significava, às vezes, colocar o certo acima do seguro. Terminei o café e olhei ao redor da cozinha. A mesa onde Teresa e eu tomávamos café da manhã juntos.
o fogão onde ela cozinhava, cantando baixinho músicas velhas de rádio, a janela onde ela ficava olhando o pôr do sol enquanto lavava a louça. Ela estava em todo lugar nesta casa, nos objetos, nos cheiros, nas memórias que grudavam nas paredes como musgo. Durante 5 anos, isso tinha sido suficiente. Viver entre fantasmas, entre lembranças, entre ecos de uma vida que não existia mais. Mas agora, algo tinha mudado. Não sabia explicar o que exatamente. Só sabia que a dormência estava rachando, que algo vivo e doloroso estava crescendo através das rachaduras. O telefone tocou, cortando o silêncio como faca. Levantei devagar e atendi. Era um número que não conhecia. Alô? Seu Sebastião? Voz feminina profissional. Aqui é a Sargento Andrade, da polícia. A gente se encontrou ontem. Me lembro. Queria atualizar o senhor sobre Marina e Josiane. Elas passaram a noite no hospital. Os médicos examinaram elas. As gestações estão bem, considerando tudo. Os bebês parecem saudáveis, mas elas estão desidratadas, desnutridas. Vão precisar ficar em observação por mais alguns dias. E depois? Depois vão para um abrigo temporário aqui em Porangatu. Vai ter assistência social, apoio psicológico, preparação para o parto. A gente está trabalhando no caso contra o responsável, mas vou ser honesta com o senhor. Vai ser difícil. Sem endereço fixo, sem documentação adequada da operação, vai ser palavra contra palavra. Fechei os olhos, sentindo a frustração apertar meu peito. E as mulheres, o que elas disseram? Elas querem testemunhar, mas estão com medo, muito medo. Disseram que tem outras ainda lá, mais mulheres, talvez mais de 1 dúzia, algumas grávidas também. A informação me atingiu como soco. Mais de 1 dúzia. Marina e Josiane eram apenas 2. Quantas outras estavam sofrendo naquele exato momento? Quantas outras estavam arrastando madeira, sendo chicoteadas, sendo ameaçadas? Tem que fazer uma operação, falei, minha voz saindo mais dura que pretendia. Tem que pegar ele, pegar todos eles. A gente está trabalhando nisso, mas precisa de tempo, precisa de evidências sólidas, precisa de mandado. As coisas não acontecem da noite para o dia. Enquanto isso, essas mulheres continuam sofrendo. Silêncio do outro lado. Depois, eu sei. Acredite, eu sei, mas minhas mãos estão atadas. Tem procedimentos, leis. Não posso simplesmente invadir uma propriedade sem ordem judicial. Respirei fundo, empurrando para baixo a raiva. Não era culpa dela. Ela estava fazendo o trabalho dela dentro das regras do sistema. Não era culpa dela que o sistema fosse lento, burocrático, insuficiente. As mulheres pediram para falar com o senhor, disse a sargento depois de um momento. Disseram que queriam agradecer, que o senhor salvou elas. Eu não salvei ninguém, murmurei. Só fiz o básico. Para o senhor pode ser básico, para elas foi tudo. Pausa. O senhor pode vir aqui? No hospital? Acho que ia fazer bem para elas ver o senhor. Olhei pela janela novamente. Lá fora, o dia continuava. O gado precisava ser verificado. A cerca no Pasto Norte ainda precisava de conserto. Tinha trabalho esperando. Sempre tinha trabalho esperando. Mas Marina e Josiane também estavam esperando. Vou, falei. Que horas? Quando o senhor puder. Elas estão no quarto 204. Desliguei e fiquei parado na cozinha por um longo momento, a mão ainda no telefone. Estava cansado, tão cansado. Todo o meu corpo pedia para deitar, para dormir, para esquecer, mas não podia esquecer, não mais. Tomei banho rápido, coloquei roupa limpa, peguei as chaves da caminhonete velha que ficava parada na garagem. Não dirigia muito, preferia o fantasma. Mas hoje precisava de velocidade e precisava deixar o cavalo descansar. O motor tossiu 2 vezes antes de pegar. Soltei a embreagem e dirigi pela estrada de terra que levava à rodovia principal. À luz do dia, a estrada parecia diferente.
menos ameaçadora. Mas eu sabia que aparências enganavam. Sabia que em algum lugar, provavelmente não muito longe, Romualdo estava tramando. A viagem até Porangatu levou 1 hora. Tráfego leve, estradas razoavelmente boas para os padrões locais. Cheguei ao hospital pouco antes das 10 da manhã. Era um prédio pequeno, 2 andares, pintado de branco, mas já precisando de nova pintura. A recepcionista me indicou o caminho para o 2º andar. Subi as escadas devagar, cada degrau fazendo meu corpo protestar. A porta do quarto 204 estava entreaberta. Bati levemente antes de entrar. Marina e Josiane estavam em camas lado a lado, conectadas a soros. Ambas pareciam melhores do que na última vez que as tinha visto, limpas, descansadas, com cor voltando aos rostos. Mas os olhos ainda carregavam aquele peso, aquele trauma que não ia embora tão fácil. Marina me viu primeiro. Seu rosto se iluminou de um jeito que fez algo apertar no meu peito. "Seu Sebastião", ela disse, e sua voz estava mais forte agora. "O senhor veio." "Claro que vim." Entrei no quarto tirando o chapéu numa deferência antiga. "Como vocês estão?" "Melhor." Josiane sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. "Muito melhor. Os médicos disseram que os bebês estão bem, que não teve dano." Puxei uma cadeira e sentei entre as 2 camas. De perto, podia ver melhor os danos. Os pulsos de Marina tinham marcas profundas onde as cordas tinham cortado. Os pés de Josiane estavam enfaixados, manchas de sangue transparecendo através das ataduras. "Sinto muito", falei, e as palavras saíram ásperas. "Sinto muito que isso aconteceu com vocês. O senhor não precisa pedir desculpa." Marina estendeu a mão, hesitante, e eu a segurei. Era pequena e quente na minha. "O senhor nos salvou. Se não fosse pelo senhor, a gente ainda estaria lá, ou pior. A polícia disse que tem outras", falei baixo. "Outras mulheres ainda lá. Grávidas também." As 2 se entreolharam. Foi Josiane quem respondeu, a voz caindo para um sussurro. "Tem. A gente conhecia elas. Dormia no mesmo barraco. Eram nossas amigas." Lágrimas começaram a cair. A gente não queria deixar elas para trás, mas não tinha como. Não tinha como ajudar. "Não era responsabilidade de vocês", falei com firmeza. "Vocês eram vítimas, são vítimas. Não tinham que salvar ninguém. Mas o senhor salvou a gente." Marina apertou minha mão mais forte. "O senhor podia ter seguido em frente. Podia ter fingido que não viu, mas não fez isso. Por quê?" A pergunta de novo. Por quê? Olhei para as 2 mulheres jovens à minha frente, para as barrigas que carregavam vida, para os rostos marcados por sofrimento, mas ainda segurando esperança. E entendi algo. "Por quê?" Comecei devagar, procurando as palavras certas. "Há muito tempo, alguém me ensinou que a gente é responsável uns pelos outros, que não dá para simplesmente olhar para o outro lado quando vê sofrimento. Essa pessoa, ela se foi. E eu passei muito tempo tentando esquecer o que ela me ensinou. Mas ontem, quando vi vocês, eu lembrei. Lembrei que ser humano significa mais do que só sobreviver. Significa se importar. Significa fazer o certo, mesmo quando é difícil." Marina tinha lágrimas nos olhos agora. Josiane também. "Essa pessoa", Marina disse baixinho, "era alguém especial para o senhor?" "Minha esposa, Teresa. Ela morreu há 5 anos. "Sinto muito." Assenti, não confiando em minha voz para responder. "Ela ficaria orgulhosa do senhor", Josiane disse, "do que o senhor fez por nós." As palavras me atingiram de um jeito que não esperava. Senti os olhos arderem, a garganta apertar. Fazia quanto tempo que não chorava? Anos, não desde o funeral de Teresa. Tinha me fechado, tinha empurrado todas as emoções para baixo, para um lugar onde não pudessem me machucar. Mas agora, elas estavam voltando, subindo através das rachaduras que Marina e Josiane tinham aberto simplesmente por existirem, por sobreviverem,
por olharem para mim como se eu fosse algo além de um velho fazendeiro solitário. "O que vai acontecer com vocês?" perguntei quando consegui confiar em minha voz novamente. "Depois do hospital? Vão nos levar para um abrigo", Marina respondeu. "Até os bebês nascerem. Depois, não sei. A assistente social disse que tem programas, ajuda, mas a gente não tem para onde ir, não tem família, não tem nada." "E as outras?" insisti. "As mulheres que ficaram para trás?" As duas ficaram em silêncio. Foi um silêncio pesado, carregado de culpa e impotência. "A polícia vai fazer alguma coisa", Marina disse finalmente, mas sua voz não tinha convicção. "Eles disseram que vão." Eu sabia como essas coisas funcionavam. Sabia que promessas eram fáceis, mas ações eram difíceis. Sabia que sem evidências sólidas, sem flagrante, sem recursos adequados, as chances de realmente prender Romualdo e desmantelar a operação dele eram pequenas. E enquanto isso, mulheres continuariam sofrendo. Fiquei mais uma hora com Marina e Josiane. Conversamos sobre coisas pequenas: o tempo, a comida do hospital, como era o cerrado. Evitamos falar sobre o que tinha acontecido, sobre o que ainda podia acontecer. Era mais fácil assim. Mais seguro. Quando finalmente me levantei para ir embora, Marina segurou minha mão mais uma vez. "Obrigada", ela disse, e havia tanto peso naquela palavra simples. "Por tudo. Não precisa agradecer. Precisa sim. O senhor não imagina o que significa. O que o senhor fez. O senhor nos devolveu esperança, nos fez lembrar que ainda existe gente boa no mundo." Não soube o que dizer a isso. Apenas apertei a mão dela de volta e saí do quarto antes que as lágrimas que ameaçavam cair realmente caíssem. Desci as escadas devagar, a cabeça pesada com pensamentos. Lá fora, o sol do meio-dia batia forte, fazendo o asfalto do estacionamento parecer líquido. Caminhei até a caminhonete, mas não entrei imediatamente. Fiquei ali parado, a mão na maçaneta, olhando para o nada. Marina tinha dito que eu tinha devolvido esperança a elas. Mas a verdade era que elas tinham devolvido algo para mim também. Algo que eu achava que tinha perdido para sempre quando Teresa morreu. Propósito. Durante 5 anos, eu tinha existido sem propósito real. Acordava porque o corpo acordava. Trabalhava porque o trabalho estava ali. Comia porque a fome chegava. Mas não havia razão real por trás de nada disso. Não havia sentido. Agora, de repente, havia. Marina e Josiane precisavam de ajuda. As outras mulheres ainda presas precisavam de resgate. E eu podia fazer algo. Não muito, talvez. Eu era apenas um velho fazendeiro, mas era mais do que nada. Era algo. Entrei na caminhonete e dirigi de volta para casa, mas minha mente já estava trabalhando, planejando, pensando no que podia fazer, no que devia fazer, porque uma coisa tinha ficado clara durante aquela hora no hospital. Isso não tinha acabado, nem de perto. E eu não ia desistir até que todas aquelas mulheres estivessem livres. Os dias seguintes se arrastaram como mel frio. Voltei à rotina. Acordar antes do sol, verificar o gado, consertar o que estava quebrado, comer sem sentir gosto, dormir pouco e mal. Mas a rotina agora tinha um peso diferente. Cada vez que olhava para o horizonte, me perguntava se Romualdo estava lá, escondido entre as árvores, observando. Cada som estranho à noite me fazia acordar sobressaltado, a mão buscando o canivete debaixo do travesseiro. O medo era uma coisa nova para mim. Ou talvez não fosse novo, talvez sempre tivesse estado ali, enterrado sob camadas de rotina e indiferença. Mas agora estava na superfície, vivo e pulsante. Medo de que Romualdo viesse, medo de que a polícia não fizesse nada. Medo de que Marina e Josiane, depois de tudo, acabassem voltando para aquele inferno, porque o sistema tinha falhado com elas. No terceiro dia, recebi outra ligação da Sargento Andrade. "Seu Sebastião, preciso que o senhor venha até a delegacia. Tem desenvolvimento no caso.
Fui imediatamente. Dirigi a caminhonete mais rápido do que devia, levantando nuvens de poeira vermelha na estrada de terra. Meu coração batia acelerado. Desenvolvimento podia significar muitas coisas, boas ou ruins. A delegacia estava mais movimentada que da última vez. Vários policiais conversavam em grupos pequenos, vozes baixas, mas urgentes. A sargento Andrade me esperava na entrada, o rosto sério. O que aconteceu? Perguntei antes mesmo de ela falar. Conseguimos localizar a propriedade, a fazenda onde Marina e Josiane estavam sendo mantidas. Ela me guiou para dentro, para uma sala pequena com uma mesa coberta de papéis e fotografias. Mas quando chegamos lá hoje de manhã para executar o mandado de busca, o lugar estava vazio. Senti meu estômago afundar. Vazio? Completamente. Nenhuma mulher, nenhum trabalhador. Só os barracões vazios e equipamentos de desmatamento abandonados. Ela apontou para as fotografias espalhadas na mesa. Tiramos essas fotos como evidência. Peguei uma das fotografias com mãos trêmulas. Mostrava um barraco de madeira tosca, sem janelas adequadas, apenas aberturas cobertas com tela. Dentro, colchões velhos no chão de terra batida. Latas vazias que pareciam ter servido como banheiros. Cordas penduradas em ganchos na parede. As mesmas cordas que tinham amarrado Marina e Josiane. Outra foto mostrava o local do desmatamento. Troncos espalhados, a terra revirada, mas nenhuma motosserra, nenhum veículo, nenhum sinal de atividade recente. Ele soube, murmurei. Romualdo soube que vocês iam fazer a operação. Parece que sim. O mandado foi expedido ontem. Alguém pode ter avisado ele. A frustração na voz dela era palpável. Agora ele sumiu. As mulheres sumiram. Tudo sumiu. E as outras mulheres? Marina e Josiane disseram que tinha mais de uma dúzia. A sargento Andrade balançou a cabeça lentamente. Desaparecidas. Ou foram movidas para outro local ou... Ela não terminou a frase. Não precisava. Ambos sabíamos as possibilidades e nenhuma delas era boa. Olhei para as fotografias novamente, sentindo raiva crescer no meu peito. Raiva de Romualdo. Raiva do sistema que era lento demais. Raiva de mim mesmo por não ter feito mais. E agora? Minha voz saiu rouca. Agora continuamos investigando. Tentamos rastrear Romualdo. Verificamos registros de propriedades em nomes de laranjas. Falamos com informantes locais, mas ela suspirou. Sem as vítimas, sem o local do crime ativo, o caso fica muito mais fraco. Pode ser que a gente não consiga processar ninguém. Isso é injustiça. As palavras saíram mais altas que eu pretendia. 2 mulheres grávidas foram escravizadas. Tem mais de uma dúzia desaparecidas. E vocês estão me dizendo que talvez ninguém vá preso? Eu sei. Ela ergueu as mãos num gesto de impotência. Eu sei. E me deixa doente também. Mas sem provas sólidas, sem testemunhas além de Marina e Josiane, sem flagrante, as mãos da justiça ficam amarradas. Respirei fundo, tentando controlar a fúria que ameaçava explodir. Não era culpa dela. Ela estava fazendo o que podia dentro de um sistema quebrado. Marina e Josiane estão seguras? Perguntei finalmente. Por enquanto, sim. Foram transferidas para o abrigo. Tem segurança. Romualdo não vai conseguir chegar perto delas. Por enquanto, repeti as palavras dela. E depois, quando nascerem os bebês, quando a atenção da mídia passar, quando vocês não puderem mais manter proteção policial? Ela não respondeu, porque não tinha resposta. Ambos sabíamos que proteção era temporária. Ambos sabíamos que, eventualmente, Marina e Josiane teriam que sair por conta própria. E quando isso acontecesse, estariam vulneráveis. Saí da delegacia com um peso ainda maior nos ombros. O sol do meio-dia era cruel, implacável. Entrei na caminhonete, mas não liguei o motor imediatamente. Fiquei ali sentado, tentando processar tudo. Romualdo tinha fugido. As outras mulheres tinham desaparecido.
A justiça ia falhar. Tudo que eu tinha feito, todo o risco que tinha corrido, talvez não fosse suficiente. Talvez nunca fosse suficiente. O celular tocou. Número desconhecido novamente. Atendi. Alô? Respiração pesada do outro lado. Depois uma voz que reconheci imediatamente. Grave, áspera, cheia de ódio mal contido. Seu Sebastião. Estava esperando falar com o senhor. Romualdo, meu sangue gelou. Como conseguiu meu número? Não é difícil conseguir informação quando a gente tem as conexões certas. Ele riu, um som sem alegria. Sabe o que mais não é difícil? Descobrir onde um velho fazendeiro mora sozinho, no meio do nada, sem vizinhos próximos, sem ninguém para ouvir se alguma coisa acontecer. Era a ameaça clara, direta. Eu devia sentir medo. E sentia um frio nas entranhas. Mas a raiva era mais forte. Se vier atrás de mim, a polícia vai saber. Vão te pegar. A polícia? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. A polícia não consegue nem achar o próprio rabo com as duas mãos. Acha que vão me pegar? Eu já desapareci, velho. Já não existo. Sou fantasma, e fantasma não vai preso. E as mulheres? O que fez com elas? Ah, as mulheres... Pausa teatral. Elas foram relocadas para um lugar onde nenhuma polícia vai achar. Um lugar onde podem trabalhar em paz, sem gente intrometida causando problema. Senti náusea subir na garganta. Relocadas, como gado, como propriedade. O senhor é um monstro. Monstro? Ele realmente pareceu ofendido. Eu sou empreendedor, velho. Ofereço oportunidade para gente que não tem nada. Dou teto, comida, trabalho. Não é culpa minha se elas não conseguem pagar o que devem. Elas não devem nada. O senhor as enganou, as escravizou. Chamem como quiser. O resultado é o mesmo. Elas trabalham, eu lucro, a economia funciona, simples assim. A mão que segurava o telefone tremia de raiva. Queria gritar, queria ameaçar, mas sabia que seria inútil. Romualdo era um tipo de mal calculado, frio, que tinha racionalizado sua própria crueldade em termos de negócio. Por que tá me ligando? Perguntei, forçando calma na voz. Só para ameaçar? Não, tô ligando para dar um aviso. O senhor causou prejuízo para mim, prejuízo grande. Tive que mover toda a operação. Perdi tempo, perdi dinheiro. E alguém tem que pagar por isso. Pausa. Mas eu sou homem razoável. Então vou oferecer um acordo. O senhor para de meter o nariz onde não é chamado. Para de falar com a polícia. Para de ser herói. E eu deixo o senhor em paz. E se eu não aceitar? Silêncio longo. Depois, então vai ter consequências. E não vai gostar delas. A ligação foi cortada. Fiquei sentado na caminhonete por um longo tempo, o telefone ainda na mão, o coração batendo irregular. A ameaça era real. Romualdo sabia onde eu morava. Sabia que eu estava sozinho. Podia vir a qualquer momento. Devia ter medo. Uma parte racional de mim gritava para aceitar o acordo. Parar de se envolver, voltar para a vida solitária mais segura, deixar a polícia fazer o trabalho dela. Mas a outra parte, a parte que tinha visto Marina e Josiane arrastando troncos com cordas cortando suas barrigas, a parte que tinha ouvido o choro desesperado delas, a parte que ainda carregava os ensinamentos de Teresa sobre responsabilidade e humanidade. Essa parte se recusava. Recusava a aceitar que homens como Romualdo pudessem vencer simplesmente porque tinham mais poder, mais recursos, menos escrúpulos. Recusava a aceitar que mulheres inocentes continuassem sofrendo enquanto eu virava as costas para manter minha própria segurança. Liguei o motor da caminhonete e comecei a dirigir. Não de volta para casa, para outro lugar. 20 minutos depois, estava parado em frente à igreja de São José, na periferia de Porangatu. Era uma construção simples, paredes brancas descascadas, um sino velho na torre. Não vinha aqui desde o funeral de Teresa.
Tinha parado de acreditar em muita coisa depois que ela morreu. Em justiça, em bondade, em Deus. Mas talvez precisasse acreditar de novo, pelo menos em algumas coisas. Entrei na igreja. Estava vazia, fresca e silenciosa. A luz do sol entrava pelas janelas laterais, criando padrões coloridos no chão de cerâmica velha. O cheiro de incenso e madeira velha me trouxe memórias. Batizado, casamento, funeral. Todos os marcos importantes da vida aconteciam nesses lugares. Sentei num banco do fundo e fechei os olhos. Não sabia rezar direito. Nunca fui homem religioso, mas tentei. Tentei encontrar palavras, pensamentos, alguma forma de comunicação com algo maior que eu mesmo. Não sei se você está aí, murmurei para o silêncio. Não sei se você ouve, mas preciso de ajuda, não para mim, para essas mulheres, para Marina, Josiane e todas as outras que estão sofrendo. Elas não merecem isso, ninguém merece. Abri os olhos e olhei para o altar simples à frente. Um crucifixo de madeira, uma toalha branca, flores murchas num vaso. Teresa costumava dizer que Deus falava através das pessoas, que milagres não eram raios caindo do céu, mas sim a escolha humana de fazer o bem, mesmo quando era difícil. Que fé não era acreditar em magia, mas sim acreditar que valia a pena lutar pelo certo, mesmo quando as chances eram pequenas. Se ela estava certa, então talvez a resposta para minha prece fosse simples: continuar lutando, não desistir, não aceitar o acordo de Romualdo, não virar as costas só porque era mais seguro. Levantei e saí da igreja. O sol ainda brilhava forte, mas parecia menos opressivo agora. Tinha clareza que não tinha antes. Propósito. Voltei para a delegacia. A sargento Andrade parecia surpresa de me ver de novo. Seu Sebastião, aconteceu alguma coisa? Recebi uma ligação de Romualdo. Ele me ameaçou. O rosto dela ficou sério imediatamente. Quando? O que ele disse exatamente? Contei tudo. As ameaças, o acordo proposto, o tom de voz dele. Ela anotou cada detalhe, depois pegou o telefone e começou a fazer ligações. Dentro de 15 minutos, tinha 3 investigadores na sala, todos me fazendo perguntas, tentando rastrear o número que tinha me ligado. Telefone descartável, disse um deles finalmente frustrado. Já foi descartado, provavelmente, mas vamos tentar triangular a localização da torre que captou o sinal. Seu Sebastião, disse a sargento Andrade, o senhor precisa de proteção. Essa ameaça é séria. Não quero proteção, quero ajudar a pegar ele. O senhor não é policial, é civil e está em perigo. Eu sei disso. Olhei para ela diretamente. Mas também sei que vocês precisam de ajuda. Precisam de alguém que conhece a região, que pode circular sem chamar atenção, que pode fazer perguntas que polícia não pode. Tá sugerindo trabalhar como informante? Tô me oferecendo para fazer o que for preciso para tirar essas mulheres de onde elas estão, para colocar Romualdo na cadeia. Os investigadores se entreolharam. A sargento Andrade mordeu o lábio pensando. É perigoso, ela disse finalmente. Muito perigoso. Se Romualdo descobrir que o senhor está ativamente trabalhando contra ele, ele já me ameaçou, já sou alvo. Pelo menos assim, posso fazer alguma diferença. Mais silêncio. Depois, lentamente, ela assentiu. Ok, mas com condições. O senhor reporta tudo para mim. Não faz nada sozinho. Não se coloca em risco desnecessário. Ao primeiro sinal de perigo real, o senhor recua. Entendido? Entendido. Então vamos começar. O senhor conhece gente na região? Fazendeiros, peões, comerciantes? Alguém que possa ter visto ou ouvido algo sobre operações ilegais de trabalho? Pensei. Conhecia muita gente. Décadas morando na mesma região, criava conexões, mesmo para um solitário como eu. O Zé Tibúrcio, que tinha fazenda vizinha, o Manuel da venda, o João do posto de gasolina, todos eles viam coisas, ouviam coisas. Talvez soubessem algo. Conheço?
confirmei. Posso começar a perguntar por aí, discretamente. Faça isso, mas cuidado. Essa gente, ela tem olhos em todo lugar. Tem informantes. Se o senhor fizer muitas perguntas óbvias, vai levantar bandeira. Eu sei ser discreto. Saí da delegacia com uma sensação estranha no peito. Parte medo, parte excitação, parte algo que não sentia há anos e que demorei para reconhecer. Esperança. Dirigi de volta para casa enquanto o sol começava sua descida no céu. Mas dessa vez, em vez de ver ameaças em cada sombra, via possibilidades. Cada conversa que podia ter, cada pista que podia encontrar, cada passo que podia dar em direção à justiça. Quando cheguei à fazenda, o trovão me recebeu com latidos alegres. O fantasma relinchou do curral. A casa estava como sempre, pequena, simples, vazia. Mas eu não estava mais vazio. Tinha propósito, tinha missão. E pela primeira vez em 5 anos, tinha razão para acordar de manhã, além da simples rotina. Ia encontrar Romualdo, ia encontrar as mulheres desaparecidas e ia fazer justiça acontecer, mesmo que tivesse que arrastar ela com as próprias mãos. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em semanas. E sonhei com Teresa, sorrindo, acenando, dizendo sem palavras que estava orgulhosa. Quando acordei antes do sol nascer, estava pronto. A caçada tinha começado. As semanas seguintes se transformaram numa rotina diferente de tudo que já tinha vivido. De dia, mantinha as aparências. Cuidava do gado, consertava cercas, fazia o trabalho de sempre. Mas à tarde, quando o sol começava a amolecer, eu saía. Visitava fazendas vizinhas, conversava com peões nas vendas de beira de estrada, tomava café com conhecidos que não via há anos. Cada fragmento de informação eu passava para a Sargento Andrade. Ela montava o quebra-cabeça pacientemente, cruzando dados, verificando propriedades, construindo um mapa de possíveis locações. Foi o Manuel da venda quem finalmente me deu a pista decisiva. Seu Sebastião, ele disse enquanto carregava o botijão para a caminhonete. Conheço esse nome, ouvi falar dele. Dizem que tem uma operação grande acontecendo lá para os lados de Campos Belos. Uma fazenda abandonada que foi reativada há umas 3 semanas, nas terras velhas do Coronel Pimenta. Liguei para a Sargento Andrade assim que saí da venda, relatando a informação. Ela prometeu verificar, pedir mandado, organizar uma operação. Mas essas coisas levavam tempo. Dias, talvez semanas. Precisava verificar primeiro, ver com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, peguei a caminhonete e dirigi na direção de Campos Belos. A chuva que o céu prometia ainda não tinha vindo, mas as nuvens estavam mais escuras. 45 minutos depois, vi a porteira velha e enferrujada. Parei a caminhonete a uns 200 metros antes e continuei a pé. O coração batia forte no peito, as mãos suavam. Pensava em Marina e Josiane, pensava nas outras mulheres e continuava caminhando. A fazenda apareceu. Casa principal caindo aos pedaços, mas havia sinais de atividade. Um caminhão, uma lona, fumaça e vozes masculinas. Me abaixei atrás de um cupinzeiro e observei. 3 homens sentados bebendo cerveja. Esperei. 1 hora passou. Foi quando um deles caminhou até um galpão velho e destrancou. Gritou algo. Figuras começaram a sair. Mulheres, magras, curvadas. Contei 12 ao todo. Algumas grávidas, outras carregavam bebês. Meu sangue ferveu. Ali estavam elas. Precisava chamar a polícia. Peguei o celular, mas não tinha sinal. A fazenda era remota demais. Não podia ir embora e deixá-las ali. Peguei uma pedra e atirei perto de uma mulher jovem e grávida. Ela olhou. Fiz sinal. Vem, aqui. Ela veio devagar. Quando chegou perto, segurei sua mão. Não grita. Tô aqui para ajudar. Vim tirar vocês daqui. Ela tremia. Quem é o senhor? Quantos homens tem? 3 aqui, mas o chefe vem amanhã.
Romualdo? Ela assentiu, apavorada. Escuta, você vai voltar a falar para as outras que tem alguém aqui. Quando eu assobiar, vocês todas correm na minha direção. Rápido! Ela hesitou, depois assentiu. Juntei 3 pedras grandes e esperei. Respirei fundo e assobiei baixo, imitando coruja. As mulheres levantaram-se todas e correram. Os homens gritaram e as perseguiram. Atirei a primeira pedra. Acertei as costas de um. Ele caiu. Atirei a segunda no braço de outro. Tem alguém ali? Atirei a terceira e corri na direção oposta, puxando a atenção dos homens, mas não era mais jovem. Um deles me alcançou. Caí no chão duro. Mãos me viraram. Um punho atingiu meu rosto. Outro. Sangue encheu minha boca. Mas então ouvi sirenes, distantes, mas inconfundíveis. Polícia! Foge! Eles me abandonaram, correndo. Forcei meu corpo a se levantar. Cambaleei na direção das mulheres. Viaturas apareceram, 3 delas. Vi a Sargento Andrade e vi as mulheres. Todas as 12, agrupadas, abraçadas, chorando. Salvas. Seu Sebastião, como vocês sabiam? O Manuel ligou. Ficou preocupado. A gente pegou elas, todas. Paramédicos me trataram enquanto as mulheres recebiam água, comida, cobertores. Senti esperança se expandir no meu peito. 3 dias depois, a Sargento Andrade veio me visitar. Romualdo foi preso, voltou à fazenda. A gente estava esperando e todas as mulheres vão testemunhar. Ele vai preso por muito tempo. 2 semanas depois, visitei Marina e Josiane no hospital. Ambas tinham dado à luz. Seu Sebastião veio conhecer a Esperança. Marina sorriu segurando a filha. Esperança? Por que o senhor nos devolveu isso? E o seu? Perguntei a Josiane. Sebastião, se o senhor não se importar. Minha garganta apertou. Quando saí do hospital, a chuva finalmente começou. Gotas grandes, pesadas. Parei a caminhonete e saí, deixando a água me encharcar. Chorei por Teresa, por Marina e Josiane, por mim mesmo. Mas também sorri, porque tinha feito diferença. Vi um envelope no banco, carta de Marina. Seu Sebastião, não temos palavras para agradecer. O senhor nos devolveu nossa humanidade. A senhora Teresa deve estar orgulhosa. Nós também estamos. Com amor eterno, Marina, Josiane e todas as suas irmãs salvas. Dirigi para casa através da chuva. O fantasma estava lá, relinchou quando me viu. Entrei molhado, feliz de um jeito que não sentia há anos. Preparei café, sentei à mesa e olhei a chuva caindo, nutrindo o cerrado. Senti Teresa ali comigo, não como dor, mas como presença gentil, aprovando. Quando o sol nasceu sobre um cerrado transformado, verde onde antes era seco, acordei com propósito renovado. Marina tinha chamado sua filha de Esperança. Era isso que eu sentia agora. Esperança de que o futuro podia ser melhor, mais cheio de significado. Saí para a varanda e observei o mundo novo. E soube que Teresa estaria orgulhosa. Que o amor que tínhamos não tinha morrido, mas crescido, em compaixão, coragem, esperança. A vida não termina quando perdemos quem amamos. Ela muda. E se abrirmos o coração, podemos encontrar significado na dor, propósito na perda. Tomei café observando o cerrado renascido. O fantasma pastava tranquilo, as cigarras cantavam. Tudo parecia igual, mas nada era igual. Eu tinha voltado a ser humano de verdade, e isso, finalmente, era suficiente.